Talvez você tenha visto nas redes sociais a notícia sobre uma profecia sobre o arrebatamento dos crentes que ocorreu, que estava previsto, estava profetizado que aconteceria entre o dia 23 e 24 de setembro, no Ano Novo Judaico de 2025. Vamos lá. Eu sou o Wellington, sou pesquisador de religião, linguagem, sociedade e política, e eu analiso e estudo como a religião está presente em nossa cultura e também nos meios políticos e no discurso, como a religião ou temas religiosos, especialmente de grupos que utilizam textos bíblicos para influenciar agendas políticas e sociais em nossos tempos, no passado e agora também. Vamos lá, então, falar sobre esse evento e sobre esse tipo de profecia. Até o século XIX, esse entendimento de arrebatamento era praticamente inexistente. Havia ou houve, ao decorrer dos pensamentos de grupos cristãos, a ideia, o entendimento alegórico desse evento. Ou seja, quando as pessoas liam esses textos, especialmente as cartas de Paulo, especialmente a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, que talvez retrata mais o som da trombeta, um retorno glorioso desse Cristo que Paulo viu, né, no seu imaginário, na sua imagética, que na realidade não é o Jesus dos Evangelhos, é outro ser que Paulo aí imagina, e aí isso daria um vídeo e com certeza uma live somente sobre esse tema, então não vou trabalhar nisso aqui, mas eu quero trabalhar com vocês aqui o entendimento pela maioria do tempo, ou no decorrer do tempo, de muitos cristãos, de muitos movimentos cristãos, era que esses textos eram alegóricos, ou seja, que não haveria um rapto, que não haveria um retorno, um sequestro e uma separação desses crentes do resto da sociedade, certo? Até do século XIX, com eventos políticos, geopolíticos, que deram um ajuste. Inclusive, é nesse período que se estabelece, né, com grande força o que a gente conhece como o Império Britânico, e também nesse período que ocorre o grande século missionário dos protestantes e o movimento evangélico se consolida como um movimento político, e a gente tem a Guerra Civil dos Estados Unidos, a gente tem a abertura de países que antes não aceitavam a presença protestante, agora aceitando, como é o caso da chegada de vários missionários estrangeiros, no caso do Brasil, esse é um evento, né, após a chegada e a abertura do Rio de Janeiro com a vinda da família real e os acordos da Inglaterra, que era a grande potência protestante do século XIX. Então a gente tem aí uma mudança de paradigma. Até ao fim da Primeira Guerra Mundial, esses eventos, né, aqui ganham uma tonalidade escatológica que apontam para o fim. E essa tem sido um recurso utilizado sempre que existem alguma mudança geopolítica, alguma mudança estrutural, alguma mudança que eles não podem, que os grupos dominantes, hegemônicos, possam, de alguma forma, impedir ou barrar essa mudança. Então, esse imaginário, essa imagética, ou mesmo inimigos políticos, inimigos geopolíticos, são utilizados constantemente na construção e da manutenção de status por grupos cristãos que utilizam-se do terrorismo cristão para manter as suas pautas tais como estão, por todo o período de tempo em que esse imaginário está em voga. Então, mais uma vez aqui, né, a gente tem um pastor sul-africano que é influenciado por essa mentalidade pentecostal, e aqui a gente precisa dizer que o pentecostalismo é um fenômeno dos Estados Unidos do começo do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, quando essa teologia
criada, né, desenvolvida com mais afinco pelo John Nelson Darby, ganha outro tom e ganha tonalidades geopolíticas, porque ele espalha isso em todo o mundo, vamos dizer, anglófono, e isso se espalha por outros países através do envio de missionários. Os missionários são os que espalham essa mensagem por todo o mundo, e isso vai ganhar uma conotação diferente através dos movimentos de missão. Então, os movimentos missionários é que vão, inclusive, atrelar esse possível retorno de Jesus à pregação e o alcance, ou seja, quando eu estou falando alcance, aqui eu estou falando com a conversão de povos minoritários, de povos originários, a adesão dessas pessoas a essa nova religião evangélica. Então, isso está atrelado. Então, durante vários períodos do século XX, o arrebatamento, os inimigos geopolíticos do Ocidente, quando eu falo Ocidente, estou aqui falando de Estados Unidos e Europa, do mundo protestante, do mundo ainda evangélico, fazendo esse recorte mais específico, e sempre em situações de crise, sempre em situações geopolíticas adversas, não programadas, essa é uma carta que vem ser usada. Então, mais uma vez, aqui a gente tem um cenário de reajuste mundial e a gente tem aqui um fator interessante que é a situação que ocorre na Palestina, né, no Estado de Israel, que pode eventualmente gerar um conflito com os seus vizinhos, que aí, no entendimento que rola desde os anos 70, final dos anos 60, 70, a gente está aí há 60 anos lidando com essa iminente guerra dos países muçulmanos, que também simbolizam, de certo modo, um bloco de países contrários ao entendimento de que esses grupos consideram de Deus, né? Contrários ao reino de Jesus, ao reino de Deus. Então, sempre para dizer que essas profecias, desde as primeiras lá, dos movimentos adventistas, Testemunhos de Jeová, e entre outros movimentos pentecostais, neopentecostais, que já previram esse arrebatamento antes, todos falharam e, com certeza, esse também falhará, porque os textos, e aqui lidando inclusive com o argumento do texto, essa palavra arrebatamento não aparece em lugar nenhum nos textos bíblicos. Não aparece e não era entendida, não tinha essa conotação no texto que eles entendem hoje que tem esse sentido. Então, para a gente falar de algo que não existe, né, a gente está lidando aqui com o imaginário. E esse imaginário é uma ferramenta política muito utilizada e muito reutilizada por grupos políticos hegemônicos. Então, a gente tem aqui talvez alguns eventos que potencializem esse entendimento, como, por exemplo, a morte do ativista de extrema-direita Charlie Kirk, e outros eventos como o novo ajuste geopolítico da multipolaridade em lugar de um polo político de poder que estava na mão da maior nação protestante barra evangélica do mundo, cujo hoje em dia já não está mais. Então a gente precisa entender que os tempos mudaram, que os sistemas e o sistema geopolítico está em plena ebulição e que isso gera incertezas e vai gerar o contexto para que essas teorias e essas profecias abundem. Mas tudo isso não passa de imaginário religioso. Um abraço e eu espero que o fim do mundo não chegue para você hoje. Até a próxima.